Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 14 de agosto de 2023. E passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo 730-2023. Doutor Breno, com a palavra. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Profissional entre Red Bull e Bragantino. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Wallace Silva Pinto, como em curso no artigo 254 CBJD, pois consta do relato da súmula que foi expulso por após receber a advertência aos 15 minutos de jogo por dar uma entrada temerária em seu adversário. E aos 42 minutos de jogo, calçou seu adversário de número 7, senhor Everton Thiago Barella, de Souza Messias, de forma temerária na disputa de bola, sendo que o mesmo saiu normalmente do campo de jogo e o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Pediu a aplicação das sanções ali previstas e há também defesa escrita no presente processo, presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutora Camila, a senhora que vai representar o atleta? A senhora tem alguma prova a produzir? Só sustentar oralmente? Tá. É a senhora que juntou a defesa? Tá, e a senhora vai fazer a sustentação aqui. Então, tá bom. Então, eu vou passar a palavra à doutora Mariana, Procuradoria, depois eu passo a palavra à senhora. Com a palavra, doutora Mariana. Nobres auditores, boa tarde a todos. É sempre um privilégio poder estar aqui na primeira comissão. O presente caso é um caso bastante simples, em que o atleta denunciado foi expulso mediante exibição do segundo cartão amarelo, uma vez que cometeu uma ação violenta durante a partida. Nesse sentido, considerando que o atleta não é primário, já tendo sido apenado com uma penalidade de 4 partidas, a Procuradoria, nesse caso, excepcionalmente se opõe à aplicação da pena de advertência, considerando o antecedente do acusado e pleiteia a condenação como incurso nas penalidades do artigo 254. Obrigado, doutora Mariana. Agora sim, com a palavra, doutora Camila. Boa tarde a todos. Excelências, no caso em questão, o denunciado não teve nenhuma intenção em prejudicar o bom andamento da partida, quando cometeu tal falta, do qual não houve nenhum dano ao seu adversário, senhor Everton Thiago, onde sequer necessitou de atendimento médico. Então, requer o denunciado a sua absolvição da referida denúncia. Contudo, caso haja um entendimento diverso de vossas excelências, sendo o denunciado, quer dizer, ele não é primaríssimo mais, mas a gente requer a conversão da pena de suspensão por advertência e, caso também não seja esse o entendimento desse tribunal, que o denunciado seja apenado com a pena mínima de uma partida apenas. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Com a palavra, o relator. Presidente, cumprimentando as nobres oradoras pelo uso da palavra, doutora Mariana pela Procuradoria de Justiça Esportiva, doutora Camila pela defesa. Também quero cumprimentar a doutora Noêmia e peço, vênia, senhor presidente, para aqui, de forma formal, desejar boas-vindas, embora, obviamente, não querendo usurpar a competência de Vossa Excelência, mas não pude deixar essa oportunidade de registrar. Pois bem, excelência, conforme bem mencionado aqui da tribuna, trata-se de um caso simples, uma falta que se tratou de segundo cartão amarelo, sem maiores delongas. Entendo que parcial razão assiste à defesa do atleta, porque aqui não se discute, a bem da verdade, o ânimos, né, o dolo, enfim, o elemento subjetivo na ocorrência da falta. De fato, houve aqui, o atleta, aqui me parece que até pela presunção de boa-fé dele, ele deixou o campo de jogo sem qualquer intercorrência, sem qualquer tipo de reclamação, e o atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Nesse sentido, senhor presidente, como se trata de segundo cartão amarelo, entendo pela aplicação da sanção mínima de suspensão de uma partida e, excepcionalmente no presente caso, não converto em advertência, considerando os antecedentes do atleta no presente caso. É como voto, pela aplicação da sanção de suspensão de uma partida. Muito obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão. Boa tarde a todos. Eu vou acompanhar ipsis literis o que o nobre colega acabou de relatar, principalmente por ser reincidente. Uma partida no 254. Exatamente. Muito obrigado, doutor Abrão. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, ficou decidido por uma partida de suspensão para o atleta Wallace Silva Pinto. Agradeço aqui a presença da doutora Camila mais uma vez. Já votou? Acho que entrou.
Entrou. Eu passo novamente a palavra ao doutor Breno, relator do processo 736 e 2023. Doutor Breno, com a palavra. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre o Vocem e Mirassol. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Rony Ferreira Rocha, como incurso no artigo 254 do CBJD, pois consta do relato do árbitro que aos 85 minutos de jogo expulsou o atleta da equipe do Mirassol por desferir e atingir com pontapé as pernas do seu adversário de número 6, senhor Alexandro Júnior de Carvalho Moura, com uso de força excessiva na disputa de bola. A Procuradoria de Justiça Desportiva também apresenta denúncia em face do senhor Ícaro Thiago Vasconcelos, como incurso no artigo 258 CBJD, pois consta do relato da partida que, aos 57 minutos de jogo, após ter sido informado pelo assistente número 1, expulsou o senhor Ícaro por levantar e discordar das decisões da arbitragem com gestos e as seguintes palavras, abro aspas, foi falta, caralho, não apita nada, fecho aspas. Pediu as aplicações das sanções ali previstas. Presidente, o relatório. Obrigado, doutor Breno. Doutora Mariana. Presidente, caso a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia com relação a ambos os denunciados, tanto o atleta que foi expulso mediante a ação temerária praticada na disputa da jogada e ainda o infrator Ícaro Thiago Vasconcelos, que claramente desrespeitou de maneira desrespeitosa a decisão da arbitragem. Obrigado, doutora Mariana. Doutor Rafael vai fazer dos dois? Ah, a doutora vai fazer? Ah, pois não, doutora. Desculpa, então eu vou primeiro passar a palavra à doutora. Pode começar. Não, aqui por ordem está primeiro o Mirassol. Doutora, com a palavra, por favor. Boa tarde, nobres auditores, membro da Procuradoria, doutora Mariana. Prazer encontrá-la agora profissionalmente. O doutor Rafael, boa tarde, os membros da Secretaria, João, Júlia, nossa nobre auditora, recém-nomeada, bem-vinda. O caso aqui é de relativa simplicidade. O atleta foi denunciado como incurso nas penas do 254 e o relato da súmula narra um pontapé. Com a devida vênia ao entendimento da Procuradoria, um pontapé numa partida de futebol não é uma conduta desarrazoada além do que seja esperado para a modalidade, o que inviabiliza, ao ver da defesa, a aplicação do 254, motivo pelo qual a defesa requer a absolvição, por se tratar de um lance normal de jogo, com não houve a paralisação do jogo para atendimento médico, ou não houve qualquer dano à integridade do atleta que sofreu o pontapé, e não resultando, assim, em nenhum grave ao decorrer da partida. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o pedido da defesa é... Opa, perdão, Rafa. O pedido da defesa é para que seja aplicada a pena mínima e convertida em advertência por se tratar de um atleta sem qualquer histórico, com bons antecedentes. E ainda, caso a punição supere a pena mínima, requer que seja reconhecida a redução do artigo 182 por se tratar de atleta amador. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, aqui no caso do denunciado, o preparador senhor Ícaro, bem, acho que já é pacífico aqui o entendimento da comissão que manifestações do preparador físico são permitidas dentro, né, do limite legal. E analisando pelo relato da súmula, presidente, eu não consigo ver que houve uma infração aqui no 258. Né? O árbitro ele coloca que ele foi informado porque o senhor Ícaro estava levantando e discordando das decisões da arbitragem com gestos e palavras.
ele não coloca nenhum gesto. Qual foi o gesto feito, né? E aí a palavra foi falta, caralho, não apita nada. Então, o que o código veda são manifestações desrespeitosas contra a arbitragem, né? Em que pese tem aqui um caralho, né? A defesa entende que o futebol, ele por mais que seja reprovável pelo tribunal, eu posso não concordar, mas o futebol ele tem esse linguajar peculiar, né? E quando se usa essa expressão, caralho, na verdade não tá a fim de. O dolo dele, na intenção não é desrespeitar o árbitro, mas é uma manifestação ali comum no dia a dia, corriqueira, né? E ele só falou, foi falta, caralho, não apita nada. Então, veja, a defesa entende que não houve aí a manifestação desrespeitosa, né? Eu acho que ficou muito numa linha tênue aí né, de lícita ou ilícita essa conduta, portanto, eu vou requerer pela absolvição do, do senhor Ícaro, do preparador físico, caso não seja o seu entendimento, a aplicação da pena mínima convertida em advertência, levando em consideração a baixíssima, né, gravidade da conduta aqui, das palavras que foram proferidas, e apenas por caráter pedagógico, esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Presidente, renovando os cumprimentos aos oradores pelo uso da palavra, entendo que parcial razão assiste a ambos e, de forma bem breve e bem sucinta, senhor presidente, passo de início ao atleta senhor Rony. De fato, aqui não pode se desconsiderar que se trata de atleta amador, então a aplicação e incidência do artigo 182 é de caráter cogente e não facultativo no presente julgamento. Nesse sentido, senhor presidente, peço vênias ao próprio entendimento dessa comissão para, excepcionalmente, apesar de em ambos os casos constar um cartão vermelho direto, considerando que não há notícias de que o atleta atingido tenha necessitado de atendimento médico e que tenha saído da partida ou retornado, ou qualquer intercorrência nesse sentido, senhor presidente, peço vênias para, excepcionalmente nesse caso, restar como bem configurada a conduta do artigo 254 do CBJD, mas partir da aplicação da sanção de suspensão de uma partida. E como se faz necessária a aplicação do artigo 182, eu converto em advertência. Do mesmo modo, apesar de também ser um cartão vermelho direto aqui, senhor presidente, para mim, e com todas as vênias ao entendimento diverso da defesa, a expressão, abro aspas, foi falta caralho, não apita nada, fecho aspas, me parece que ela configura uma contrariedade à ética da disciplina esportiva, não pela expressão da palavra objetiva caralho, mas o contexto dela. Porque isso veio acompanhado, senhor presidente, do não apita nada. Isso vem num caráter de desprestigiar o trabalho do árbitro, no presente caso. Então, ainda que a gente não tenha uma palavra objetivamente de baixo calão direcionada ao árbitro, o contexto em que ela se deu, de fato, foi contrário à ética à disciplina desportiva, sendo o caso de configuração do artigo 258 do CBJD. No entanto, tal qual o caso do senhor Rony, senhor presidente, peço vênia para, a partir da aplicação da sanção, no mínimo legal de suspensão de uma partida e não de duas, conforme o entendimento dessa comissão, e considerando que faz jus ao benefício do artigo 182, também converter em advertência, ficando a aplicação da suspensão da advertência para ambos os denunciados. É como voto. Perfeito. Muito obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão. Senhor presidente, cartão vermelho direto, Rony, uma partida. Ícaro, não tem que dar palpite como deu e de forma irregular. Não cabe ele dizer absolutamente nada, como foi dito. Uma partida também. Tá, o senhor não vai usar o benefício do Não vou 182 usar o para nenhum benefício. Não vou usar o benefício. Perfeito. Então, nesse caso, uma partida de suspensão para eu vou acompanhar o voto do relator. Eu também concordo com o doutor Abrão. O preparador físico ele pode se manifestar, mas não da forma como vem se manifestando. E nós não podemos continuar normalizando esse tipo de conduta no jogo. Vamos ter que dar um basta nisso. Se a gente quiser mudar alguma coisa, pelo menos aqui, não aceitar, não normalizar. Ah, é porque é do futebol, é porque está nervoso. Não tem nada a ver. Tá nervoso. Vai fazer tratamento, vai procurar um psicólogo e tal, mas procure se comportar devidamente dentro do campo de jogo, que é um lugar como outro qualquer. Mas, de qualquer forma, eu vou acompanhar o voto pelos mesmos fundamentos do eminente relator
Então, em ambos os casos, nós vamos dar uma partida convertida em advertência por maioria. Não, agora, João. Mais uma vez, eu passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo 726 de 2023. Doutor Breno, com a palavra. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre Guarani e Palmeiras. Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Patrick Roberto da Silva Campos, como em curso no artigo 254 CBJD, pois consta do relato da súmula que foi expulso após ser advertido com o segundo cartão amarelo por dar uma entrada de maneira temerária, atingindo as pernas do seu adversário de número 8, o senhor Matheus Couto Prado e Silva. O mesmo já havia sido advertido anteriormente por ação temerária, sendo que o jogador atingido necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Também apresenta denúncia em face da gremiação do Guarani, como em curso no artigo 206 do CBJD, pois a equipe do Guarani informou ao delegado da partida que a cor do uniforme do seu goleiro seria a cor de verde água. Porém, ao adentrar o campo para a realização do protocolo inicial, foi notado que a equipe de arbitragem, que a tonalidade da cor da camisa do goleiro se aproximava da cor dos jogadores de linha e da sua própria equipe. E dessa forma foi solicitada a troca do uniforme do goleiro e devido a isso houve um atraso de 4 minutos no início da partida. Pediu a aplicação das sanções ali previstas à defesa escrita de ambos os denunciados. Presidente, é o relatório. Obrigado, doutor Breno. Deixa eu só. Esse tem um vídeo? Na defesa do Patrick, do atleta do Palmeiras. Então vamos primeiro. É sobre o que isso? Perna esquerda na bola, elevação. O desvio de cabeça para dentro da área, tentou o giro, cortou a marcação. Patrick. Agora uma disputa mais intensa. O Patrick foi na disputa com a perna esquerda no alto, na altura do rosto do jogador do Gilberto. Tentou o passe mais à frente, o Thales errou o passe. Vem o contra-ataque do Guarani em velocidade pelo lado esquerdo. Vai avançando por ali o Nicolas. Escapou da marcação do primeiro. Ele vai para cima, vai chamar no X1. Ainda ele insiste na jogada individual, tenta escapar por ali do Léo. Fez o passe no meio, a chegada forte, é falta para o Guarani. Falta em cima do Couto e tem cartão amarelo. Na minha anotação aqui, o Patrick já tem amarelo, hein? A minha também já tem. Se é cartão por Patrick, é vermelho. Tá expulso. É expulso, Aí, mano. ó. Já Dois a- Tem como passar esse segundo lance lá de novo, né? Ele vai avançando. Por ali o Nicolas, escapou da marcação do primeiro. Ele vai para cima, vai chamar no X1. Ainda ele insiste na jogada individual, tenta escapar por ali do Léo. Fez o passe no meio, a chegada forte, é falta para o Guarani.
Falta em cima do Couto e tem cartão amarelo. Na minha anotação aqui, o Patrick já tem Já tem. amarelo, hein? A minha também já tem. Se é cartão por Doutora Mariana. Em nome dos auditores, com relação ao atleta, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, considerando a expulsão mediante segundo cartão amarelo e se tratar de atleta amador, a Procuradoria não se opõe à eventual aplicação de penalidade de advertência. Com relação ao Guarani, em que pese o clube tem apresentado defesas escritas defendendo sobre a suposta denúncia por utilização do uniforme verde, na verdade a denúncia é por conta do atraso a que a agremiação deu causa. Portanto, considerando os 4 minutos, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, salienta a reincidência específica por 3 vezes nesse dispositivo. Eu vou pedir ao doutor Breno, então, que faça um resumo das defesas que foram juntadas. Presidente, conforme bem mencionado pela própria Procuradoria de Justiça Desportiva, em relação à defesa da equipe do Guarani, ele basicamente aduz que houve o devido informe da equipe esclarecendo a cor do uniforme do goleiro, que foi declarado, inclusive faz juntar aos autos aqui uma fotografia em que seria possível a distinção, né, da cor do uniforme. Posso pedir para o João só projetar isso na tela? Que acho que fica mais fácil até para o doutor Abrão visualizar. Foto aí. A foto na defesa do Guarani, que é um anexo só para o doutor, porque por mais que entendo que a doutora Mariana fez com razão, que a denúncia é o atraso e não... Aí, isso embaixo. Que é o goleiro está em destaque ali, verdeado. Eles relatam isso, que não é possível realizar uma confusão entre o atleta, entre o goleiro e a equipe de linha pedindo a absolvição, mas, enfim, conforme bem mencionado pela doutora Mariana, a discussão não era essa, a discussão era outra, mas, enfim. E de forma subsidiária a aplicação da pena mínima no valor de R$100. Você joga de vermelho, né? Joga tem tanta cor azul. Por sua vez, presidente, foi apresentada a defesa pela equipe do Palmeiras em nome do atleta, em que alega bem da verdade. Só um minutinho, presidente, que eu perdi aqui a anotação que eu tinha feito. Que se trata de uma situação normal e corriqueira de jogo, que não configurou ação temerária que pudesse ensejar a condenação do atleta, sendo que o lance foi originário de uma bola livre fora da posse do adversário, de modo que os atletas de ambos os times tentaram retomar a posse da bola. Pediu de forma sucinta a absolvição, relatou a primariedade do atleta, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da sanção, e de plano pediu a absolvição do atleta, e de forma subsidiária a aplicação da sanção mínima convertida em advertência. É o resumo. Perfeito, então vamos ao voto. Senhor presidente, sem mais delongas, entendo que, muito bem lançado pela doutora Procuradoria de Justiça Desportiva, aqui em relação à equipe do Guarani, não estava se discutindo se a cor da equipe, do uniforme do goleiro era capaz de distinguir ou não. O fato é que, em razão do imbróglio ocorrido, houve um atraso de 4 minutos, há reincidência específica da agremiação esportiva nesse sentido, então entendo pela aplicação e peço correção de Vossa Excelência, caso esteja equivocado. Pelas minhas contas, 4 minutos dá 400 reais, vezes 2 da reincidência, 800. Ah, perdão, não é 100, é 150, presidente. 150. Deixa eu sub-20, refazer. né? Só refazer os cálculos aqui que me equivoquei na. 600. Então fica meio. Acho que sim, né? Dá 1.200, presidente, com a reincidência já. É Porque sub-20. porque sub-20 é no 206. 150. 150. Pelas minhas contas, por exemplo, 4 minutos das residenciais, vezes 2 por conta da reincidência, 1.200.
E aqui, entendo que, em relação ao atleta senhor Patrick, peço vênia à doutora Mariana para discordar parcialmente aqui do seu entendimento, doutora Mariana, e que nesse caso razão não socorre integralmente. Por que digo? Porque nesse caso, me parece que era um caso realmente de expulsão, mas o atleta não é amador, é um atleta profissional. Então, em razão desse fato, senhor presidente, eu aplico a sanção mínima de suspensão de uma partida, mas não converto em advertência. Isso no caso do Do Rony. Patrick. Do Do Patrick. Isso. Então, uma partida no caso do Patrick. Ele é atleta Exato. profissional. Ele é profissional. Tá. E no caso da agremiação, R$ 1.200 já considerando a reincidência. 1.200. Isso, 600, né? Os 4 Tá. minutos. É como eu voto. Doutor Abrão. Acompanhe o relator, senhor presidente. Acompanhar. É, porque a entrada do segundo cartão amarelo foi violenta, viu? Será que tem? Não tem. É. Eu também vou acompanhar o voto do relator pela mesma fundamentação. Então, por unanimidade, uma partida para o atleta Patrick Roberto da Silva Campos e R$ 1.200 de multa para a agremiação do Guarani. Eu passo a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 727 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 727, 2023, Independente versus Taquaritinga. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Denis Rocha Gomes como incurso no artigo 258 do CBJD. Respectivo atleta, mesmo discordou das decisões da arbitragem com palavras e ações gesticulando da maneira assintosa em forma de protesto, proferindo as seguintes palavras, aspas, tá de sacanagem, porra, arbitragem sem critério, mal intencionada. Recebeu, então, cartão vermelho direto. Quando o árbitro foi informado pelo assistente número 1. Outro sim, a agremiação independente está em curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Esse é o relatório, senhor presidente.
Obrigado, doutor Abrão. Lembrando que o show Denis é preparador, Preparador físico, físico. né? Não atleta. Doutora Mariana. Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação de ambos, salientando a reincidência da agremiação. Obrigado, doutor Rafael. Presidente, em relação à agremiação, o pleito vai ser pela absolvição e o fundamento pedido com base até na própria denúncia, né? O artigo 10º do regulamento, no qual complementa o artigo 191, ele diz que as providências necessárias de modo a garantir que os pisos do gramados estejam em condições normais de uso, né? A denúncia foi feita porque consta na súmula que o gramado ele estava com vários pontos irregulares, né? Então, veja, pontos irregulares. O que seria uma condição normal de uso, né? Entende a defesa que normal de uso não pode ser associada à perfeição, né? Normal de uso tem que ser aquela condição suficiente que garanta, né, a ocorrência da partida sem maiores intercorrências. E pelo relato da súmula, em que pese tem essas irregularidades, o fato é que a competição, o jogo, ele ocorreu, né, e atendeu aí a norma, né? Estava em condições normais de uso, não estava perfeito, mas estava em condições de uso, sim, normais. Então, o pleito vai ser aplicado pela absolvição. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, levando em consideração a agremiação, né, a capacidade contributiva da agremiação. Já em relação ao preparador físico denunciado, veja, presidente, a defesa, né, o órgão responsável pelo convencimento da infração ou não, ele denunciou no artigo 258, né, entendendo, né, e pedindo vênia para entendimento diverso, que o parágrafo 2º, inciso 2º, não, pela conduta do preparador físico, não foi capaz aí de ouvir uma manifestação desrespeitosa, tanto é que veio denunciado no caput, né. E a defesa entende que o caput, por si só, ele é incondicional, porque ele traz aqui ele fere diretamente o princípio da taxatividade por via da legalidade. Afinal, o que é uma conduta contrária à ética e à disciplina, né? Fica um campo muito aberto. Pelo 258 é qualquer coisa, né? Fica pelo entendimento do julgador, né? Então, por permitir o 258 uma punição de uma conduta vaga e imprecisa, ela fere o princípio da legalidade, né? E a própria Procuradoria entendeu que na manifestação do preparador físico não houve desrespeito. Tanto é que não veio denunciado no parágrafo 2º, inciso 2º. Portanto, eu vou requerer pela absolvição do preparador físico, entendendo que no convencimento da Procuradoria também não houve uma forma desrespeitosa de manifestação, está numa linha tênue, né? Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, aplicação da pena mínima, levando em consideração que o cartão vermelho foi aplicado no segundo tempo, aos 86 minutos, não trouxe nenhum prejuízo na partida e o denunciado é primário. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Senhor presidente, em relação à agremiação, R$ 1.000 de multa, por ser reincidente, R$ 2.000. Em relação ao preparador físico, relembrando a frase e a palavra tá de sacanagem, porra, arbitragem sem critério, mal intencionada, muito sério, mal intencionada. Eu gostaria de saber o que quer dizer mal intencionada. Eu aplico 2 partidas ao preparador físico. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Breno. Presidente, cumprimentando o relator pelo excelente voto, acompanho integralmente. Obrigado, doutor Breno.
Eu também vou acompanhar o voto do relator, viu? Com relação como eu fiz uma observação com relação a tentar normalizar a conduta desse pessoal, justificando que estava nervoso, foi um desabafo, qualquer coisa desse tipo. A gente precisa também começar a penalizar a situação no gramado, que é onde os profissionais exercem a sua profissão. Todo jogo que a gente assiste, os gramados estão em péssimas condições, colocando em risco a integridade física de todos que estão ali participando. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 2.000 para a agremiação e 2 partidas de suspensão para o preparador físico do Independente, Jordenes Rocha Gomes. Com a palavra agora o Dr. Breno, relator do processo 728 de 2023. Senhor presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre Lemense e São Paulo, Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Lemense, como em curso nos artigos 191, inciso 1 e 211 do CBJD, pois consta do relato da súmula que a placa de substituição não estava em condição ideal para uso, com alguns pinos de placa soltos em ambos os lados, em claro descumprimento de obrigação legal, pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Também ressalta que, se não bastasse isso, há relato de falta de infraestrutura necessária a assegurar a integridade física e a segurança dos atletas, em especial a razão da existência de buracos em pontos com lama no campo, bem como pelo fato da iluminação da partida não estar adequada com prática de futebol no período noturno, já que algumas das lâmpadas dos refletores estavam queimadas e algumas áreas do campo estavam com menor luminosidade, dificultando a clareza de visão dos árbitros e jogadores. Pediu as aplicações ali previstas, presidente, ao relatório. Obrigado, doutor Breno. Doutora Mariana. Procuradoria reitera os termos da denúncia, salienta a reincidência da agremiação e aguarda a condenação. Doutor Rafael. Presidente, situação praticamente idêntica ao julgamento passado, só que veio denunciado em outro artigo agora, né? Então, em relação ao artigo 191, eu vou requerer pela absolvição, presidente, entendendo, né, e pedindo vênia aí ao doutor Vinícius, quem assina a denúncia, que a denúncia ela está inepta, presidente, ela não informa qual foi o artigo infringido. Né? Ele coloca que não houve cumprimento de obrigação legal. Ok, qual que é a obrigação legal? Onde é que está essa obrigação legal? Ao contrário da denúncia passada, no artigo 10º. Né? Agora, nessa daqui, que artigo que é, presidente? Eu indago a Vossa Excelência.
né? Não tem aqui qual foi o descumprimento, qual foi o artigo legal que foi descumprido. A defesa não sabe mencionar, e se a acusação, né, o órgão que cabe aí a acusação, não esclareceu, então eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo que não houve descumprimento, não foi apresentado qual foi o artigo. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, a aplicação é da pena mínima. Já pelo artigo 211, que é referente à situação da praça de desporto, o artigo 211, ele dispõe, né, que tem que deixar de manter o local indicado para a realização do evento com a infraestrutura necessária de assegurar a plena garantia e segurança para a sua realização. Veja, se houve a realização da partida, é porque o árbitro entendeu que haviam os elementos mínimos para que isso ocorresse. E aí sou obrigado a pedir pela absolvição, né? Porque a infraestrutura necessária ela foi garantida para a sua realização, ainda que precariamente. Agora, se não tinha condições de realizar a partida e foi realizada, então aí, né, houve até uma irresponsabilidade do árbitro, porque pelo artigo 211 ele não poderia ter permitido, já que a estrutura estava tão ruim assim, e ele entendeu que não tinha as garantias mínimas e segurança mínima, então não poderia ter realizado a partida. Uma vez realizada, a defesa entende aí que houve sim a infraestrutura, ainda que precária, mas mínima, para assegurar a plena garantia e segurança da realização da partida. Se a partida ocorreu, não pode ser apenado pelo artigo 211. Então, pleito é absolvição. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima também, levando em consideração o artigo 182-A do CBJD. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Presidente, de forma breve e sucinta, para não me alongar aqui na exposição dos fundamentos, basicamente são duas as condutas apontadas pela Procuradoria na denúncia. A primeira refere-se à condição das placas de substituição que não estavam na forma ideal para sua utilização, com os pinos e placas soltas. Me parece que isso daqui seria a incursão do artigo 191. E não bastasse isso, também a infraestrutura necessária para assegurar a integridade física de todos os envolvidos ensejaria, fundamenta a denúncia no artigo 211. Presidente, me parece que não houve qualquer prova que pudesse infirmar a presunção de veracidade da súmula. Nesse sentido, considerando os próprios relatos aqui, senhor presidente, me parece que pelo ocorrido em relação às placas, estou bem configurada a aplicação, a tipificação do artigo 191 do CBJD, o qual a agremiação desportiva é reincidente, então, em razão disso, eu já aplico uma sanção já com a reincidência de R$ 200. Por sua vez, presidente, em que pese o esforço da defesa no sentido de que, olha, apesar de não ser na perfeição da qualidade, no ideal da infraestrutura da atividade esportiva, é preciso destacar alguns pontos aqui. Primeiro, que de fato a partida ocorreu às 7 horas da noite, ou seja, no período noturno. E o próprio relato aqui fala que as condições não estavam apropriadas de forma segura, sendo que com alguns buracos e pontos de lama, basicamente. Senhor presidente, me parece aqui que a gente deveria sopesar, fazer uma análise, uma reflexão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não é exigido que seja impossibilitada a realização da partida. Até porque o que me parece é que isso seria delegar uma responsabilidade que é do clube para a arbitragem. Fala, olha, meu campo de futebol está inadequado, mas você autorizou, a responsabilidade é sua, não é minha. Isso com data máxima vênia me parece até um pouco não ingenuidade, mas um pouco de preocupação aqui, porque se estipularmos isso para o próprio árbitro, daqui a pouco, vamos supor que faltasse uma ambulância aqui. Se um atleta se machucasse e não tivesse ambulância, que é responsabilidade da agremiação esportiva, eu falo assim, não, mas espera aí, o árbitro permitiu que a partida começasse sem ambulância e sem tudo mais. Então, é uma delegação de responsabilidade. Data máxima vênia, em que pese todo o respeito à tese defensiva, me parece que não é o caso aqui. E se não bastasse isso, sabedor de que a partida ocorreria no período noturno, as próprias lâmpadas de iluminação não estavam adequadas, o que dificultava não apenas a atividade da equipe de arbitragem, como das próprias agremiações esportivas, presidente. E aqui é preciso destacar
que a equipe do Leme perdeu de 2-1 aqui da equipe de São Paulo. Não estou querendo fazer uma insinuação nem nada, mas será que se as condições estivessem melhor, o desempenho desportivo de ambas as equipes desportivas não estariam meio assim? Então, aqui invoca aquele princípio máximo e brocado do Código Civil, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, nesse sentido, senhor presidente, e me parece que essa conduta aqui é mais grave, sim, a conduta do artigo 211 de deixar, pelo menos em condições razoáveis, e aqui não estou dizendo perfeição, estou dizendo razoáveis, porque todos sabemos que a maioria dos estados são a céu aberto, chove, tem terra, etc. e tal, mas isso não pode inviabilizar a disputa da partida de futebol. Então, nesse sentido, senhor presidente, considerando que esse caso é mais grave do que o outro, não que o outro não seja irregular, eu entendo pela aplicação da sanção de multa de R$ 600. Então, como em curso nos artigos 191, inciso 1 e 211 do CBJD, eu aplico a sanção total de multa de R$ 800 à agremiação. Doutor Abrão. Acompanho o relator, senhor presidente. Tá de bom tamanho, né? Aí. O senhor daria uma pena maior, né? Tá bom. Com certeza. Você jogou toda a vitória, né? Não vou acompanhar. Então, A Procuradoria vai requerer a lavratura de acórdão nesse caso. por unanimidade, somando as infrações, uma multa de 800. Acho que é 1.000, né? Acho que é 1.000, né? O mínimo, né? Então, aqui, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 800, é isso? Somando-se as duas infrações, né? Mas o Marquete tirou de pau? Não, o Marquete tirou de pau, eu custa coisa tá. Então não te detalhe. É o 728 esse, né? Que nós estamos agora. Com a palavra agora o doutor Abrão, relator do processo 729 de 2023.
Processo 729/2023, Ponte Preta versus Corinthians. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia João Vitor Ferreira Taboni, como incurso no artigo 254 CBJD, expulso por desferir um pontapé atingindo ambas as coxas do seu adversário de número 9, Felipe Severo da Silva, com uso de força excessiva na disputa de bola. Por outro lado, denuncia a equipe da Ponte Preta por um atraso de 2 minutos no reinício da partida e ambos são reincidentes, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Maria. A Procuradoria reitera o termo da denúncia e salienta que a reincidência do atleta é por prática da infração prevista no Defesa de artigo quem? 254-A, portanto, agressão, conduta grave e agora uma reincidência no artigo 254. Ainda que não especifica, o Código não fala em reincidência específica, mas em reincidência, ou seja, incorrer em nova infração disciplinar no período de 1 ano da última condenação. Obrigado, doutora Mariana. Eu vou pedir, doutor Abrão, que faça um resumo. Parece que tem uma defesa que foi juntada. Ah, tem o vídeo? Ah, então vamos primeiro ver o vídeo, depois se a doutora Mariana quiser se manifestar novamente. E vem tentando descer a bola pelo meio. Saiu e o zagueirão Natan, ó. Fez o passe mais à frente com o Felipe. Ele faz o break, toma o rapa. E deu uma encarada no Taboni, ó. Ó, a mãe dele, ó, a família dele tá assistindo, hein? Cartão vermelho pra ele. Tá expulso o Taboni. Cartão vermelho pro camisa 15 da Ponte Preta. Expulso de campo o Taboni. Nesse encontrão aí com o jogador corintiano. O clima fechou. Cenas lamentáveis, Felipe Viana. Eu falei que tinha tudo para nervos ficarem à flor da pele, para o clima ficar quente, mas não era assim que os nervos ficarem à flor da pele, para o clima ficar quente, mas não era assim que eu queria, né? O jogo ficou nervoso ali, o Taboni pegou o atleta do Corinthians, que foi com tudo para cima. Quem que era ali, na minha visão, era o Felipe, né? O camisa número 9 que estava ali. Só que o Felipe é quem foi para cima do Taboni e agrediu. Tudo bem, o Taboni fez a falta, deu ali o rapa, mas merecia o cartão também, o camisa 9 do Corinthians, viu? A confusão começou na hora que ele foi para cima. A flor da pele, para o clima ficar quente, mas não é. Falei que tinha tudo para os nervos ficarem à flor da pele, para o clima ficar quente, mas não era assim que eu queria, né? O jogo ficou nervoso ali, o Taboni Então, mas quem pegou deu- o atleta do Corinthians, que foi com deu tudo para rapa cima. aí Quem foi que era o ali, Corinthians. na minha visão, era o Felipe, né? O camisa número 9 que estava ali. Só que o Felipe é quem foi para cima do Taboni e agrediu. Tudo bem, o Taboni fez a falta, deu ali o rapa, mas merecia o cartão também, o camisa 9 do Corinthians, viu? A confusão começou na hora que ele foi para cima. Na minha vida ali, o Taboni. Eu falei que tinha tudo para os nervos ficarem à flor da pele, para o clima ficar quente, mas não era assim que eu queria, né? O jogo ficou nervoso ali, o Taboni pegou o atleta do Corinthians, que foi com tudo para cima. Quem que era ali, na minha visão, era o Felipe, né? O camisa número 9 que estava ali. Só que o Felipe é quem foi para cima do Taboni e agrediu. Tudo bem, o Taboni fez a falta, deu ali o rapa, mas merecia o cartão também, o camisa 9 do Corinthians, viu? A confusão começou na hora que ele foi para cima do camisa 15 da Ponte Preta e deu ali, não sei se deu um pescotapa, se deu um soco. Ô, Abrão, o resumo da defesa. E consta que a imagem é clara ao demonstrar que o lance que originou o cartão vermelho foi uma disputa normal de jogo. Tanto é que o adversário cai no gramado e rapidamente se levanta para tirar satisfações, aspas, da falta cometida. Não necessitou de atendimento médico. Com a máxima vênia, 9 jogadores, o lance em questão não foi grave. Acredita-se que houve falha no critério da arbitragem, conforme mostram as imagens. Diante de todo o exposto, a defesa requer absolvição do atleta denunciado. Se este não for entendimento,
que faz por amor à argumentação requer a desclassificação. O artigo 254 para 250, parágrafo 1º do CBJD. Se ainda assim esse não for o entendimento dos novos jogadores, requer a condenação da pena mínima do atleta denunciado. Em relação à Associação Ponte Preta, foi denunciada no artigo 206 por atraso no reinício da partida devido à entrada com atraso da equipe Associação Atlética Ponte Preta. Fecha aspas. O atraso ocorreu por questão de logística da entidade denunciada, razão pela qual requer a aplicação da pena mínima, ou a que vem sendo praticada para a presente categoria sub-20. Dos pedidos, absolvição do atleta denunciado, se não for o entendimento que faz ou que faz por amor à argumentação, requer a desclassificação do artigo 254 para 250 para o 1º do CBJD. Se ainda não for assim, esse for o entendimento dos novos jogadores, requer a condenação na pena mínima do atleta denunciado. Em relação à equipe, pena mínima ou que vem sendo aplicada para a presente categoria sub-20, diante do atraso da agremiação. Essa é a defesa por escritos. Senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Então, vamos passar ao voto. Vamos passar ao voto. Em relação à agremiação, são R$ 150 por minuto, R$ 300, por ser reincidente, R$ 600. São 2 minutos. 2 minutos. R$ Cartão vermelho direto ou profissional, Vitor? Ele é Ele é profissional. Ele é profissional. Eu vou aplicar a ele, seria Vermelho uma direto. partida por ser reincidente 2. 2 partidas. Perfeito. Esse é meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Breno. Presidente, cumprimentando o relator, acompanha integralmente. Obrigado, doutor Breno. Eu também acompanho o voto do eminente relator. Então, por unanimidade, uma multa de R$ 600 para a agremiação e 2 partidas de suspensão para o atleta.
Eu passo novamente a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 731 de 2023. Processo 731, 2023, Rio Preto versus José Bonifácio. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia Nicolas Mateus Jesus Moreira como incurso no artigo 258 do CPJD, por discordar das decisões da arbitragem com palavras e gestos. O mesmo já havia sido advertido anteriormente por uma entrada temerária em seu adversário. Dessa forma, foi o segundo cartão amarelo. Conduta contrária à ética e disciplina desportiva. Não tem antecedente. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Maria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Doutor Rafael. Presidente, eu quero saber qual foi a conduta do denunciado. Infelizmente, eu não consigo fazer a defesa porque eu não sei o que ele fez. Ele tomou um segundo cartão amarelo porque ele discordou das decisões da arbitragem com palavras e gestos. No entendimento da defesa, discordar da arbitragem com palavras e gestos por si só não necessariamente incorre automaticamente numa conduta antidesportiva. Tem que ser de maneira desrespeitosa. Por ser um segundo cartão amarelo, eu gostaria muito de saber o que ele fez. Como eu não sei, eu fico impossibilitado de estar realizando defesa, portanto, eu vou pedir pela absolvição, pela inépcia da súmula, porque não descreve, né, qual foi a conduta praticada, infringindo aí o artigo 79 do CBJD. Caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima convertida em advertência, levando em consideração a primariedade e o fato do atleta ser amador. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Senhor presidente, vou aceitar perfeitamente a ilustre e nobre defesa, aplicando a pena de advertência ao atleta. Doutor Breno. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma pena de advertência. Com a palavra agora, doutor Breno, relator do processo 733 de 2023. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre São Caetano e Inter de Limeira. Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do São Caetano, como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, pois consta que no campo de observações eventuais da súmula, a informação de que o gramado apresentava condições ruins, aspas, com buracos, muita areia em alguns pontos, desnivelado em linhas das áreas com marcações fracas. Também alega que o referido relato também infringe o artigo 10, inciso 3º do Regulamento Geral das Competições e pediu aplicações das sanções ali previstas, presidente, é o relatório. Obrigado, doutor Breno. Doutora Maria. Nobres auditores,
Na sessão de hoje foram votados 2 casos. No 727, em que a agremiação independente foi condenada à pena de R$ 2.000, na súmula se encontrava a seguinte descrição do que havia ocorrido no gramado. Informo que o estado do gramado se encontrava com vários pontos irregulares, principalmente em ambas as áreas penais. Ato contínuo foi julgado o processo número 728, em que, além da falha na placa e além da falha da iluminação, havia uma descrição na súmula. Informo que o campo não estava em condições apropriadas para a prática de futebol de maneira segura, com buracos e pontos de lama. Em que houve a condenação à pena de R$ 600, pela prática aqui do 211. Nesse caso, no 733, a denúncia, uma vez que a descrição da súmula é estado do gramado em condições ruins, com buracos, muita areia em alguns pontos, desnivelado e linhas das áreas com marcações fracas, tinta muito clara. Nesse sentido, então, considerando a obrigação da agremiação em assegurar as providências necessárias pela agremiação mandante, de modo a garantir que o piso do gramado esteja em condições normais de uso, e, obviamente, em nenhum desses 3 casos o gramado estava em condição normal de uso, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação da agremiação de maneira rigorosa, tendo em vista a descrição da súmula e as condenações discrepantes nos casos anteriores. No outro não, né? O outro ele era repetitivo, não houve nenhum, Perfeito. Doutor Rafael. Presidente, conforme colocado pela Procuradoria, já houve 2 casos, eu ia ratificar já o que eu tinha dito, mas, no bom sentido, né, e fui provocado no último voto pelo Dr. Breno, e me fez refletir aqui sobre isso e, portanto, eu vou requerer pela absolvição e vou usar como base o voto de Vossa Excelência. A Vossa Excelência está completamente certo. Quando o árbitro verifica que existe algum problema em campo e mesmo assim ele realiza a partida, ele está assumindo sim a responsabilidade. É prerrogativa do... Qual que é a função do árbitro quando chega em campo e vai verificar o campo? Vai olhar se a rede tem furo, se a demarcação está correta? É justamente por conta disso. Para verificar se o campo tem condições mínimas necessárias para a realização da partida. Veja, se a demarcação do pênalti, do penal, não estiver correta, ele não realiza a partida. A gente teve um exemplo recentemente, Copa Libertadores. A demarcação do pênalti ficou ruim, o que o árbitro fez? Usou da sua prerrogativa e mudou o lado do pênalti, da cobrança de pênalti. O árbitro ele tem a prerrogativa de não realizar na partida a partir do momento que ele verifica que a praça de desporto não está em condições necessárias para a realização, não atende o mínimo necessário. Né? Vossa Excelência aqui mencionou, por exemplo, que seria muita inocência alegar a transferência da responsabilidade e deu 2 exemplos aqui perfeitamente. Por exemplo, eu já estou um tempo aqui na federação, o doutor Ricardo também, e posso garantir para Vossa Excelência que eu nunca vi uma partida ser realizada por falta de médico. Eu já vi por... tem que ter pelo menos um médico e uma ambulância. Agora, sem ambulância e sem nenhum médico, eu nunca vi uma partida ser realizada. Por que às vezes vem denunciado aqui com 40, 50 minutos? Porque o árbitro ele sabe que a partir do momento que ele realizar uma partida sem a presença do médico, ele está assumindo a responsabilidade, sim, senhor. Eu nunca vi uma partida ser realizada sem a segurança, seja GCM, Polícia Militar ou equipe de segurança privada. Por que o árbitro faz isso? Porque ele sabe que a partir do momento que ele realizar a partida sem segurança, ele está dando um aval. Ele está chamando a responsabilidade para si, é prerrogativa dele. Ele é autoridade em campo, é ele que decide. Quantas partidas de futebol, por exemplo, já foram encerradas? Do Corinthians teve recentemente, não é? Houve invasão de campo, ou então quando o gramado está em péssimo estado, choveu, alagado, não tem condições, o que ele faz? Ele cancela a partida. Por quê? Porque verificou que naquele presente momento não tinham condições mínimas na praça de desporto para realizar a partida. A partir do momento que ele relata que a praça de desporto apresenta problemas, mas realiza a partida, ele não entender da defesa,
ele está absolvendo a agremiação. Ele está usando a sua prerrogativa. Ele está falando, ó, tem problema? Tem problema. Eu não estou negando que não tem problema. Mas o mínimo necessário para realizar a partida, ele está aqui. Da mesma forma que ele faz quando fica 50 minutos, 40 minutos esperando, por exemplo, a GCM chegar em campo. O doutor Ricardo também já está aqui há um tempo, né? Pode até me recordar, se já julgou algum procedimento aqui, o doutor Arão também já está aqui há um tempo, se já julgou algum processo disciplinar aqui no qual não constava pelo menos um médico. Eu nunca julguei. Eu nunca vi uma partida ser realizada sem pelo menos um médico ou uma ambulância. O regulamento fala que tem que ser um para cada equipe, mas geralmente quando tem um, o árbitro mesmo assim faz. Ou então, uma partida sem segurança nenhuma. Sem segurança privada, sem GCM, sem polícia militar. Por quê? Porque ele verifica que, se não estão atendidos os requisitos mínimos necessários para a realização daquela partida, é prerrogativa dele encerrar a partida e não realizar. Agora, a partir do momento que ele realiza a partida, ele está dando aval de que existe o mínimo necessário para se realizar a partida. Portanto, na esteira aí dos julgamentos passados, eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo que não estou negando que existiam problemas no campo, mas o árbitro ele entendeu que o normal, né, o mínimo necessário estava presente e, portanto, realizou a partida. Né? E aí ele chama a responsabilidade para si. Fala, ó, eu verifiquei, o mínimo necessário estava presente, decidi, optei por realizar a partida. Se realizou a partida, porque ele, no momento, entendeu que, na análise dele, nos critérios dele, na prerrogativa dele, que existiam as condições mínimas necessárias para aquele evento. A praça de desporto atende o mínimo necessário. Eu vou requerer pela absolvição. Caso Vossa Excelência não entenda dessa maneira, a aplicação é pleito pela partida, pela aplicação da pena mínima, levando em consideração a capacidade contributiva da agremiação. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Presidente, renovo meus cumprimentos a ambos os oradores pelo uso da palavra aqui, em especial a defesa e o combativo advogado, até por relembrar o voto no precedente dessa sessão. Presidente, peço vênia porque gostaria de não me alongar, no entanto, como foi citado nominalmente aqui no presente caso, gostaria de trazer algumas ponderações que é de extrema importância, e aqui acabam me socorrendo até da própria denúncia e da súmula da partida. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que, tal qual tenhamos julgado nessa sessão casos anteriores de situação irregular do gramado, me parece, e foi lido aqui pela doutora Mariana, as súmulas dos processos anteriores mencionados, me parece que, diferente dos casos anteriores, a súmula aqui, senhor presidente, é inclusive detalhada. E o que ela diz? O estado do gramado em condições ruins, com buracos, muita areia em alguns pontos, desnivelado e linhas diárias com marcações fracas. Entre parênteses, tinta muito clara. Não que as outras súmulas não tenham a precisão adequada e tudo mais, mas me parece, e aqui peço vênia para não querer me estender de forma demasiada, mas me parece, senhor presidente, que apesar da partida ter ocorrido e apesar de ter uma certa discricionariedade do árbitro, que é a autoridade em campo, ele fala, olha, tem irregularidades aqui, e nesse ponto a própria defesa reconhece que houve essas irregularidades, e aqui nós temos que fazer um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. É razoável, em razão disso, suspender uma partida? É proporcional? E aqui não está em julgamento o ato do árbitro de ter permitido ou ter impedido a realização dessa partida. Não bastasse esse questionamento, essa reflexão que eu provoco a vossas excelências, me parece que a gente tem um segundo ponto, que é, peraí, então o que se exige é uma condição mínima ou uma condição adequada? Por mais que possa parecer semanticamente a mesma questão, presidente, no ponto de vista português, doutor Abrão, fato é, uma pessoa que joga num campo perfeitamente normal, adequado, me parece que teria um desempenho esportivo mais performático. Aqueles campos que estão com luminosidade ruim, conforme julgamos anteriormente, ou mesmo desnivelado e tudo mais, pode trazer uma vantagem ou desvantagem, senhor presidente. E aqui falo que é fato público, há diversos vídeos na internet rolando, que, por exemplo, partidas que o gramado está repleto de lama, que está chovendo,
Muitas vezes uma agremiação esportiva chuta a bola no gol, o goleiro não alcança, no entanto a bola não atravessa a linha de chegada do gol, justamente pelo fato de circunstâncias do campo não permitirem isso. E eu traço esse paralelo justamente para trazer, senhor presidente, essa reflexão sobre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por quê? Porque ainda que o árbitro tenha autorizado o início da partida, isso não convalida uma irregularidade, presidente. Se no entender da defesa o árbitro tenha cometido uma irregularidade, se no entender da procuradoria tenha cometido uma irregularidade, que se autue em um outro processo e se apure eventual responsabilidade ou não. E não estou aqui fazendo um pré-julgamento de que o árbitro errou, de que o árbitro acertou e tudo mais. Mas me parece, e aqui eu vou pedir escusas, não vou utilizar a palavra inocência como equivocadamente usei anteriormente, mas me parece, senhor presidente, que essa excludente de responsabilidade seria demasiadamente prejudicial ao próprio desenvolvimento da atividade esportiva. Por quê? Porque isso viola o próprio princípio da isonomia. Então, peraí, se as outras agremiações esportivas cumprem com seus regulamentos, doutor Abrão, vamos supor que a equipe envolva ali um aporte financeiro para cuidar do gramado, cuidar do alambrado, cuidar da segurança, cuidar das ambulâncias. Então, peraí, na verdade, isso é uma resposta dessa própria comissão falando, olha, não cumpram com isso, porque se vir para cá não vai ter problema. Me parece que o recado nessas circunstâncias seria esse, falar, olha, não tem problema, dá para jogar? Dá para jogar, então tá tudo bem, não tem trave? Coloca 2 chinelos ali e faz o gol. Então, pedindo vênias, presidente, novamente ao combativo advogado que fez uso aqui, renovando, apesar dos exemplos que tenham sido utilizados, eu acredito que a situação, no jargão popular, né, como se fala até no próprio futebol, não existe um 8 ou um 80, existem muitas camadas entre umas circunstâncias que possam impossibilitar a realização de uma partida. Me pareceria até um pouco leviano querer comparar, por exemplo, a suspensão de uma partida por invasão no campo ou por uma rixa, em razão de uma tinta que está clara na marcação da linha de penalidade ou na área. Então, senhor presidente, me parece que não há, de fato, aqui qualquer exclusão de responsabilidade da agremiação esportiva. E nesse caso, senhor presidente, pedindo vênia ao caso que eu relatei, e acaba se assemelhando ao caso de relatoria de Vossa Excelência, doutor Abrão, nesse caso, para além dessa descrição detalhada e para além dessas exposições que eu tentei ser breve para trazer, até porque fui citado nominalmente, esse caso é reincidência específica no artigo 191 da agremiação desportiva, senhor presidente. Então, me parece que, para além de uma responsabilização, caberia até uma reflexão, porque imputar uma negligência no cuidado do próprio patrimônio, porque não estamos aqui falando, senhor presidente, não sei a situação da equipe do próprio São Caetano, mas me parece que, para além do descuidado do próprio patrimônio, seja público ou seja privado, independentemente da origem, da natureza jurídica dele, querer imputar a uma pessoa física do árbitro, sendo que a equipe desportiva dispõe de uma diretoria, dispõe de zeladoria e dispõe de um corpo imenso de profissionais envolvidos que poderiam ter evitado essa situação, diga-se de passagem, me parece, data máxima vênia ao entendimento diverso, me pareceria até um pouco desleal, para não dizer antisonômico, porque, além de desrespeitar o próprio árbitro, desrespeitaria as agremiações esportivas que cumprem com o regulamento, que cumprem fielmente com eventuais, como eu posso dizer, senhor presidente, cumprem com as obrigações legais, regulamentares e até mesmo, por que não dizer, morais e cívicas, senhor presidente. Porque, olha, não é porque é uma partida da equipe sub-20 que merece menor importância. Se fosse um sub-13, também deveria ter respeitado isso, deveria ter cumprido o regulamento. É Copa Paulista, é Copinha, é profissional, não importa, senhor presidente. A partir do momento que uma agremiação esportiva ela se associa à federação e ela está dentro de um campeonato, ela se dispõe a cumprir as regras do jogo. E em razão de cumprir as regras do jogo, independentemente da validação do árbitro ou da invalidação do árbitro, ou o que quer que seja, não há uma excludente de responsabilidade nesse caso. Então, sem me alongar mais, doutor Abrão, pedindo vênias, diferentemente do caso anterior, em que eu apliquei a sanção de multa de R$ 600, no presente caso, considerando o próprio detalhamento que veio traçado na súmula da partida, de que há um desnivelamento, de que há muita areia, de que a condição era ruim com buracos e que as marcações eram fracas em razão da tinta, eu entendo pela aplicação da sanção mínima de 800, da sanção mínima, não, perdão, da sanção base de R$ 800 e considerando a reincidência específica, eu dobro para R$ 1.600. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão. Senhor presidente, vamos analisar os campos
de futebol que tem por aí fora, que tem sub-20, sub-15, sub-18, se não aplicar uma pena a essas equipes, a essas diretorias, vai continuar do mesmo jeito, sem condições 100% para praticar o esporte. Não tenha a menor dúvida. Isso a gente aplica Aí tem na- aquela frase antiga, né? Quem não tem competência não se estabelece. não se estabelece. E isso se aplica dentro da própria casa, da própria residência, entre o pai e os filhos. Se você não fizer Um ambiente seguro. um ambiente seguro, um castigo que eu digo é um alerta, é um tapinha no bumbum, enfim, esse pessoal tem que aprender a fazer daquilo que eles estão usando, daquilo que eles estão fazendo como prática esportiva, algo viável, 100%. O juiz viu que não tem condição e simplesmente relatou na súmula. Então tem que dar, evidentemente, aplicar uma pena para esse pessoal no próximo jogo, que acredito que vai ficar do mesmo jeito, certeza absoluta, vai ficar do mesmo jeito, porque pode reparar, que a reincidência é N, não é uma nem duas, é N reincidências. Então eu vou acompanhar o voto do relator para ver se esse pessoal aprende a fazer o que tem que ser feito. Esse é meu voto. Perfeito. Eu também, já adianto que vou acompanhar o voto do relator, eu queria fazer uma observação com relação à situação do árbitro de permitir ou não a realização da partida. O árbitro, como todos nós sabemos, está numa condição difícil, inclusive porque... E a gente vê isso nos jogos da Série A. Ah, tá chovendo, mas não tem data, então tem que esperar para ver se consegue fazer o jogo, e as condições não são as melhores para a prática esportiva, e mesmo assim eles autorizam, colocando em risco a integridade física dos atletas. O fato do árbitro autorizar a partida, porque, na sua opinião, assumindo o risco, e aí eu concordo com o que foi colocado pelo doutor Rafael, ele assume o risco de permitir que a partida seja realizada, porque ele verifica condições mínimas, mas quando ele acaba a partida, ele vai e relata, coloca no seu relatório o estado que o gramado se encontrava. Ele poderia realizar a partida porque tinha umas condições mínimas, mas isso não quer dizer que o estado estava, o gramado estava em condições perfeitas para a prática desportiva. E cabe a nós aqui punir a agremiação que não entrega aos seus atletas ou aos atletas adversários condições mínimas para realizar sua função. Tá? Sob pena de a gente ficar lamentando aqui um acidente grave que aconteça em razão do gramado. Entendeu? Então, quando isso chega para nós temos que dar uma resposta para que isso sirva de forma pedagógica. Nós não vamos mais aceitar, desde que sejamos instados a responder sobre isso, um estado de gramado que não tenha as condições adequadas. Condições mínimas não são as condições adequadas para a prática desportiva. Então, às vezes, o árbitro, em razão de tabela, de horário, de pressões externas, acaba autorizando quando ele percebe condições mínimas. Mas isso não é o suficiente. Quando a gente não tem as condições exatas, tem que ter as condições exatas para a prática. Nós não podemos. É a mesma coisa, a gente vem aqui trabalhar e a gente senta todo mundo lá no sofá porque não tem as condições de trabalhar. É igual, é uma profissão. Né? E quando são categorias de base, é pior ainda. Porque nós estamos colocando essa juventude, a criança, em risco. Então tem que punir, sim. Tá? Independente se o... E outra, eu me coloco na situação do árbitro, a pressão que esse pessoal... Ó, e as pessoas gostam de reclamar do árbitro, mas eles esquecem que se o árbitro não estiver lá, não tem jogo.
Se o árbitro não estiver presente, não tem jogo. Mas, enfim, eu vou acompanhar o voto do relator. E a Procuradoria vai requerer a lavratura do acórdão. Por unanimidade, em R$ 1.600. Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 734 de 2023. Processo 734/2023, SQA Brasil versus Independente. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu procurador, denuncia Victor Vinícius de Oliveira, como em curso no artigo 254 do CBJD, após ser advertido por uso indevido dos braços no rosto do seu adversário, de maneira temerária, calçar de maneira temerária seu adversário de número 16, Flávio Henrique Aureliano Mendonça, na disputa de bola. Ficou caracterizada, então, uma jogada violenta. Dessa forma, foi em curso nesse artigo 254, é um atleta profissional e reincidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Mariana. Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do atleta. Doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, levando em consideração o fato de ser segundo amarelo. Não foi nem uma jogada violenta, o árbitro relata que foi uma ação temerária, né? Então, pleito a aplicação da pena mínima de uma partida. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Abrão. Pena mínima por ser reincidente, 2 partidas. 2 partidas. Doutor Breno. Presidente, eu inicialmente ia descaracterizar o artigo 250 do CBJD, mas com a mesma conclusão do nobre relator, mas por celeridade e princípio da boa-fé e lealdade processual, acompanho integralmente. Eu também vou acompanhar o voto do relator, em razão da reincidência, então, por unanimidade, 2 partidas de suspensão. Feito isso, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.